a submissão à justiça de Deus. Nosso versículo inicial se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 3, Nova Versão Internacional. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Preciosa igreja do Senhor, povo santo, amados do Pai, preciosos do Senhor, igreja preciosa, sem ruga, sem mácula, livres de todo pecado, condenação e maldição, perfeitos em Cristo. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar sobre a justiça de Deus e a nossa submissão a ela. Infelizmente, a grande maioria daqueles que se dizem cristãos, que dizem seguir a Deus e seguirem a sua palavra, a maioria está distante da submissão à justiça de Deus. Nós, como filhos do Senhor, queridos, temos um chamado a sermos submissos ao nosso Pai, a estarmos debaixo da sua direção. Só que veja, meu irmão, minha irmã, para nós estarmos na direção de Deus, nós temos que estar na direção do Evangelho. Irmão cristiano, qual o Evangelho? O Evangelho da graça de Deus. O Evangelho revelado ao apóstolo Paulo. Até hoje nós vivemos, então, sendo direcionados por esse Evangelho. Veja, há pessoas que às vezes nos questionam, mas, irmão cristiano, não há coisas que Paulo falou que já estão superadas? Sim, amados, veja. Há algumas coisas que Paulo ensinou que serviam apenas para aquela igreja daquela época, que dizia a respeito apenas àquele período. Só que no Evangelho da Graça existe a essência do Evangelho, eu chamo assim. Ou seja, a essência do Evangelho da Graça é eterna. A direção que o Evangelho da Graça dá para os filhos de Deus é eterna. Agora, claro, com sabedoria, com estudo, entendimento, revelação do Espírito, é claro que a gente consegue separar aquilo que já não faz parte para a nossa vida hoje. O Espírito Santo nos ensina a separar isso. Quando você percebe, e é uma tecla que nós batemos muito aqui, né? Quando você percebe a questão, por exemplo, dos contextos temporais. Você observar o tempo. Em que tempo aquilo foi escrito, qual o intuito, quem escreveu, para quem escreveu. E você também se colocar no seu tempo atual. Nós temos que entender que no nosso tempo, a nossa experiência como filhos de Deus, como igreja, é diferente, totalmente diferente da igreja primitiva. Nós não podemos, então, comparar diretamente as experiências. Um exemplo disso é a questão da morte. A igreja primitiva, até o ano 70 depois de Cristo, marcou a vinda do reino de Deus, a ressurreição dos mortos, a segunda vinda de Cristo, ou seja, tudo foi consumado ali, diferentemente do que pregam hoje, tá? Eu sei que isso pode parecer chocante para muitas pessoas, né? Irmão Cristiano, eu estou acompanhando agora a graça, amado, eu estou feliz, estou aprendendo, mas agora eu fiquei impactado, como assim a segunda vinda se consumou, o reino já veio? Isso não é um absurdo? Veja, do ponto de vista religioso e de todo o pensamento futurista, entre aspas, né, do sistema, que coloca a parousia de Jesus e o cumprimento dessas profecias escatológicas para o futuro, diferentemente disso, nós pregamos que tudo já foi consumado, porque isto é muito, não é pouco não, é muito claro na Bíblia isso aí. Mas, irmão cristiano, se é muito claro, por que eles pregam diferente? Amado, é porque não há revelação. Não há grandes questionamentos. Esses pensamentos do sistema religioso, gente, eles vêm já de séculos e séculos. Alguém pensou isso e passou essas ideias, e essas ideias vão sendo repassadas e repassadas, e não há grandes questionamentos. Como o nosso ministério não tem compromisso com o sistema mundano algum, nós não temos compromisso com convenção nenhuma, com denominação religiosa nenhuma, nós questionamos. E ao questionar, o Espírito Santo abre o entendimento. Percebe? E o nosso entendimento então foi aberto
E ficou muito claro, porque o véu saiu, né? O véu, metaforicamente, ele é um impedimento para a nossa visão, né? Então, por exemplo, a lei de Moisés, o Antigo Pacto, Paulo disse que era, como é, infelizmente até hoje, um impedimento para a visão do povo naquela época. Eu digo que é até hoje, apesar de a lei já estar superada, obsoleta, ultrapassada, né? O fim da lei foi Cristo, acabou. Mas eu digo que até hoje a lei ainda influencia porque os conceitos do Antigo Pacto ainda estão presentes, infelizmente, né? Na mente da maioria das pessoas. Então, assim como o véu de Moisés era um impedimento à visão naquela época, segue sendo até hoje, e os véus religiosos, todos eles, né? Todas as denominações religiosas que se dizem cristãs, elas na verdade são véus que impedem os olhos do povo de Deus de enxergar a verdade. Mas, quando há um questionamento, quando nós adentramos na palavra sem ter compromisso, é por isso que eu falei isso, né? Nós não temos compromisso com convenção, com raciocínios, com teologias, nada disso. Tradicionais, nada disso. Então, quando há esse desligamento, e na nossa vida, em nosso ministério houve, graças a Deus, um desligamento de todo esse tradicionalismo, nós nos sentimos livres para questionar, para estudar com independência, e claro, isso retirou o véu dos nossos olhos. Você, meu irmão, minha irmã, se você não estudou a escatologia consumada conosco ainda, você está perdendo um tempo precioso. Porque para você entender de fato a essência do Evangelho, tem que conhecer o que foi revelado ao apóstolo Paulo e também entender que a escatologia já foi consumada. Isso é fundamental para um bom entendimento do Evangelho em nossa geração, tá? É fundamental. Evidentemente, não há tempo para falar sobre isso hoje, o nosso assunto é outro, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O link da nossa playlist de escatologia consumada. Você que está assistindo pelo YouTube na gravação, vai encontrar na descrição do vídeo o link. Estude isso, amado, para você entender. É fundamental compreender que o reino já veio, tudo já se consumou, a ressurreição definitiva já aconteceu, enfim. Mas, claro, isso demanda muito tempo, dedicação, tem que se dedicar, tá? Então eu digo para você, é muito melhor você se dedicar a estudar do que ficar gritando heresia, como alguns ficam na internet aí. Vira e mexe aparece alguns aí, né? Manda um e-mail, manda uma mensagem no próprio comentário do YouTube, etc. Ah, isso é uma heresia, que absurdo! Essas pessoas não têm um mínimo de desejo de estudar um pouquinho, né? Nem que seja uma curiosidade. A pessoa está com a mente tão travada pelo sistema religioso que ela não pensa. Ela podia pensar assim, bom, por que esse irmão está dizendo que Jesus já voltou, que o reino já veio? Isso me parece um absurdo. Vou fazer o seguinte, eu vou entrar nesse estudo aqui e vou ver por que ele está falando isso. Não era o correto? Eu vou tirar as minhas conclusões. Mas não, ele vem no estudo, heresia, absurdo, falso profeta. Né? Não seja como essas pessoas. Estude e você vai constatar essa verdade. E você vai observar que é incontestável. Olha, amados, todos os eleitos e eleitas de Deus que adentraram os nossos estudos, mesmo quando pensavam que era heresia, mas quando eles entraram, eles viram que não era. E nós recebemos já diversos depoimentos sobre isso. Irmão Cristiano, eu achava isso um absurdo, mas eu realmente fui estudar e vi. Está escrito, é verdade, não tem como contestar. Já recebemos diversas vezes esse tipo de depoimento e Deus seja louvado por isso, né? Louvado seja Deus por isso. Então estudem para vocês entenderem, tá? Bom, fecha parêntese, né? Então eu estava falando das diferenças da igreja lá no início e de nós hoje. Então eles, por exemplo, estavam ainda à mercê da morte, porque a igreja primitiva, ela viveu todo aquele período anterior à segunda vinda, que, como eu disse, foi no ano 70 depois de Cristo, né? Então eles viveram todo aquele período ainda à mercê da morte. Então, o que o apóstolo Paulo fala em relação à morte, à salvação, por exemplo, Paulo fala que eles estavam ainda em esperança da salvação. Na esperança, no caso, né, da salvação. Paulo fala, em esperança somos salvos. Veja, por que Paulo falou aquilo? Ele falou aquilo porque eles estavam antes. Eles não haviam sido salvos ainda de fato.
Então, a provisão da salvação já tinha sido dada, porque Jesus já havia morrido, ressuscitado, né? Então a provisão já estava dada, mas faltava a salvação de fato vir. Ou seja, faltava a morte ser aniquilada na vida deles, para que eles não tivessem mais essa experiência. Então faltava o fim da morte das almas dos filhos de Deus. Entende? Então aquilo que Paulo falou naquela época sobre isso não cabe hoje. É um exemplo, tá, que eu estou dando. Então, existem coisas que realmente diziam respeito apenas à igreja primitiva. Mas existe, repito, a essência do evangelho. Essa essência, ela é eterna. E nós temos que ter essa essência em nossos corações como direção de Deus. Veja, você só consegue, portanto, se submeter à justiça de Deus se você entender a essência do Evangelho da Graça. Se você compreender aquilo que Jesus ressuscitado revelou ao apóstolo Paulo naquela época. Porque se você ignora isso, com certeza você vai ficar tentando estabelecer a sua justiça. Como foi o caso aqui desse texto que acabamos de ler. Por ignorarem a justiça de Deus, os israelitas naquela época viviam tentando estabelecer a própria justiça deles por meio das obras da lei. Então, eles não se submetiam à justiça de Deus. Amados, vou falar para vocês. A grande maioria dos que se dizem cristãos hoje também não se submeteram à justiça de Deus. E olha que eles já nasceram justos. Todos nós, gente, que nascemos depois da consumação de todas as coisas, já nascemos abençoados com todas as bênçãos. Logo, já nascemos também com a justiça estabelecida. Inclusive, na segunda vinda, que foi no ano 70, houve também, por conseguinte, o juízo final. Então, não há nem mais juízo que nós vamos passar. Não existe um juízo no futuro. Nós já estamos no reino de Deus. Espiritualmente já estamos no paraíso. Perceberam? Então não haverá mais um julgamento no futuro. Veja, em nossa playlist de escatologia tem tudo isso explicado em detalhes, tá? Inclusive, há um estudo específico sobre o juízo final. Então é importante você estudar isso aí, tá? Então nós já nascemos depois de tudo consumado, já nascemos com as bênçãos entregues, logo também já nascemos com a justiça implementada. Então você, eu, todos nós, filhos de Deus, já nascemos justos. Entende? Irmão Cristiano, o que é justo? Vamos lá. Existe o conceito de ser justo, que é a pessoa que age com justiça. Ah, aquela pessoa ali é justa, né? Aquele chefe naquela empresa, ele é um chefe justo. Aquele professor, ele é justo para com seus alunos. Ou seja, ele tem atitudes justas. Só que o sentido que eu falo de ser justo, justa aqui, é ser inocente. Não ter culpa. Entende? Não estar debaixo do pecado. Não estar à mercê de condenações ou da condenação. Nós já nascemos nessa condição. Olha que maravilha. Como já nascemos com a obra consumada, as bênçãos todas concedidas, já nascemos, portanto, justos. Veja, um detalhe importante. Nós, em nossa geração, não fomos justificados. Ih, irmão Cristiano, agora eu fiquei confuso. Como assim eu sou justo se eu não fui justificado? Vamos lá. Foi justificado quem estava e quem nasceu debaixo do pecado. Não é o nosso caso. Porque o pecado foi aniquilado na cruz. Hebreus capítulo 9, versículo 26 nos diz isso. O Senhor, por sua morte, aniquilou o pecado, tornou o pecado inoperante, obsoleto, sem efeito. Esse é o sentido de aniquilado, ateteses no grego, né? Então o Senhor já fez essa obra na cruz. Então nós já nascemos não mais em pecado. Só que os irmãos da igreja primitiva, eles sim haviam nascido ainda antes da cruz, debaixo do pecado. Então, eles sim foram feitos justos, foram justificados. Por isso podemos dizer que eles foram justificados, porque eles nasceram ainda debaixo do pecado. Nós não, nós já nascemos justos, ou seja, nós não passamos por um processo de justificação, porque nós não nascemos como pecadores. Nascemos já com o pecado aniquilado. Perceberam a diferença? E daí a importância do que eu falei no início, em relação aos contextos de tempo.
você tem que levar em conta o contexto temporal. Então, o nosso tempo é diferente da igreja primitiva. Então, eles foram justificados e nós já nascemos justos. Ou seja, inocentes, nascemos sem culpa. Por isso que já estamos no paraíso. Por isso que não haverá um juízo no futuro para nós. Acabou, não tem juízo. Já estamos ligados ao reino de Deus. Glória a Deus por isso, né? Só que veja, amados, sem conhecer tudo isso que eu estou falando agora, você não consegue se submeter à justiça de Deus. Entende? Você só vai se submeter à justiça, ou seja, você vai entendê-la e viver de acordo com ela, se você conhecer a graça e viver a essência do Evangelho. Então, nós pregamos aqui a graça porque entendemos a importância de as pessoas saírem da ignorância em relação ao Evangelho. Porque, amados, olha só, todos os males que dominam os filhos de Deus, que estão envolvidos no sistema mundano religioso, todos esses males têm uma raiz: a ignorância. Ou seja, a falta de conhecimento. Assim como muitos de nós que estamos em graça hoje, eu, inclusive, minha esposa, também passamos um bom período de nossas vidas na ignorância. Ou seja, sem conhecer, né? Então, nós também não éramos submissos à justiça de Deus. Veja, amado, olha só. Quando você toma uma santa ceia, entre aspas, achando que aquilo está fazendo você ter comunhão com Deus, quando você faz um jejum para buscar santificação, buscar poder, toda essa bobagem religiosa, né? Vou subir um monte para buscar a Deus, sendo que Deus habita em você. Mas você diz que tem que buscar ou no templo feito por mãos humanas ou no monte. Entende? Quando você tem todos esses movimentos religiosos, faz campanha, sacrifica, frequenta o templo, etc, 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 e você acha que isso é que faz você ser justo, ou, no caso, você pensa que isso vai te justificar no futuro, você não está submisso à justiça de Deus. Porque você não a entendeu. Perceberam? Então nós que vivíamos na religião também não entendíamos, vivíamos na ignorância. Então nós vivíamos jejuando para buscar poder, para ser santo, e tomávamos santa ceia, e usávamos a roupa que a liderança mandava usar. Não pode usar calça comprida, a mulher no caso, né? O homem não pode usar bermuda, na minha época era assim, tá? Hoje em dia está até um pouco mais flexível isso aí. Mas na minha época, o homem não podia usar bermuda, nem short. Tinha que ser calça comprida, e as mulheres tinham que ser vestido ou saia. Então nós achávamos, né, que esse tipo de movimento religioso é que nos justificaria no futuro. Nós achávamos que chegaremos no suposto juízo final no futuro e falaríamos assim para Deus: Senhor, eu jejuei, tá? O pastor mandou jejuar, eu jejuei, eu subi ao monte, eu sacrifiquei, eu usei a roupa que ele mandou usar, eu fui fiel dizimista, eu fiz as campanhas, eu não faltei aos cultos, então eu estou apto a ser salvo, tá? Pode me julgar aí que eu vou ser salvo. Gente, no fundo nós pensávamos assim. Só que nós sabemos que a vida eterna que já foi dada, todas as bênçãos já foram dadas, então nós já nascemos inclusive também com a vida eterna, elas foram dadas gratuitamente, pela graça. Não é por movimento religioso algum. Ela foi dada a vida eterna, a salvação, ela foi dada pela justiça que veio de Deus. Não é a justiça, suposta justiça, né, que vem das nossas obras. E nem de uma suposta fé própria. Existe também esse grande erro conceitual de achar que nós é que decidimos ter fé. Não. A fé que você tem, e você tem, é um dom de Deus em você. É a fé do Senhor em nós, que nos faz crer. Vocês estão entendendo? Então foi a obra dele, a fidelidade dele, porque a palavra fé, no grego, significa isso, fidelidade também, né? Então fé é isso, fidelidade. Então o Senhor Jesus, por exemplo, ele se manifestou como homem e ele foi fiel àquele chamado, àquela obra. Paulo fala que o Senhor foi obediente até a morte de cruz. Então essa obediência foi a fé do Senhor Jesus, que o levou a ser obediente. E essa fé é que foi implantada em nosso coração pela graça. Tanto que a palavra fala, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês.
Quantas vezes já lemos isso aqui, gente? Efésios capítulo 2, 8, 9 e 10. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Né? Então veja, tudo foi feito por Deus. A justiça foi estabelecida 100% por Deus. Foi a fé dele que trouxe a justiça aos seus filhos. Agora, se você ignora a essência do Evangelho da Graça, você não se submete à justiça de Deus. Esse é o grande ponto. Então, não conhecer tudo que foi dado gratuitamente por Deus, que nos foi dado, né, por Deus, é o que faz as pessoas estarem submissas a religiosidades, a movimentos criados por homens. Todos os nossos irmãos que estão hoje no meio do sistema aí religioso, todos eles estão submissos a homens, a convenções, a invencionices. Não há uma submissão verdadeira à justiça de Deus. Entende? Nós temos que entender que tudo já foi dado e foi dado gratuitamente. Observe Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha só, com todas, pelo amor de Deus, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meus amados irmãos, todas as bênçãos espirituais já nos foram dadas. Mas, irmão Cristiano, não foi nas regiões celestiais? Gente, região celestial é o céu, é. Mas você não pode se esquecer que o céu está dentro de nós. Jesus não disse que o reino dele viria para estar dentro de nós? Já estudamos isso aqui muitas vezes também. Ou seja, o nosso espírito é, por definição, uma região celestial. Porque o nosso espírito já está ligado ao paraíso, ao céu. Vocês estão entendendo? Então, todas as bênçãos espirituais já estão em nosso espírito. O sentido é esse. Porque se as bênçãos são das regiões celestiais e as regiões celestiais estão em nosso espírito, então todas as bênçãos estão em nós. Perceberam? Então, nós já nascemos com todas as bênçãos espirituais em nosso espírito. Nada nos falta espiritualmente falando. Só que se você não entende o Evangelho da Graça, você não compreende isso. Eu te pergunto, você que veio do sistema religioso, quantas vezes você ouviu isso do seu líder? Eu nunca tinha ouvido. Pelo contrário, os líderes das denominações às quais eu pertenci sempre diziam que eu tinha que fazer alguma coisa para ser abençoado. Tem que ser fiel dizimista, tem que pagar o preço, tem que fazer a campanha. A campanha são 7 sextas-feiras que você vai entrar na fila, vai receber imposição de mãos, vai receber um óleo na sua cabeça e você não pode faltar. Se você faltar uma sexta-feira, você perde a bênção. Quantas vezes eu ouvi isso? Vocês também ouviram. Então nós fazíamos as campanhas. Irmão, tem que jejuar, tá? Sexta-feira vamos fazer o jejum da comunhão com Deus. Vamos subir a um monte. A gente pensava que todo esse movimento religioso traria as bênçãos de Deus para nós. Nós já havíamos nascido com todas elas. Vocês acabaram de ler aqui, o Senhor nos abençoou já com todas as bênçãos, ponto. 1 Coríntios 2, do 12 e 13. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos, olha o detalhe aí, entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ele já nos deu, inclusive, tá? Essa expressão nos tem dado, eu nem gosto muito dessa tradução, mas ela até cabe, porque naquela época da igreja primitiva, eles estavam no processo, né? Eles estavam recebendo as promessas, eles estavam vivendo a transição, né? Então até cabe essa expressão nos tem dado. Ele já nos deu, já está consumado. Para que entendamos as coisas que Deus já nos deu, vamos atualizar, né? Gratuitamente. Se você não entende isso, meu irmão, minha irmã, você não vai se submeter à justiça de Deus. Porque se você não entende que foi dado gratuitamente e todas as bênçãos já foram dadas, você vai ficar tentando buscá-las. Inclusive ser justo, se justificar.
Aí você vai fazer as obras da lei, os mandamentos das igrejas, vai ficar cumprindo esses mandamentos de homens, tentando se justificar diante de Deus por meio disso. Por quê? Porque você ignora a justiça. Você ignora a graça. Você não entende que tudo já foi dado gratuitamente. Você acabou de ler aqui comigo. Versículo 13. Delas, ou seja, dessas coisas gratuitas, dessas bênçãos, também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. E como estudamos recentemente, aqui Paulo está fazendo uma referência à sabedoria religiosa. Sabedoria humana aqui é específico, é coisa religiosa. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Perceberam? Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Se você é um espiritual, então você entende pela revelação do Espírito. Está entendendo? Que tudo nos foi dado gratuitamente. Então, gente, quem revela é o Espírito. Quem ensina é o Espírito. Então, se hoje você entende que tudo te foi dado gratuitamente, é porque o Espírito Santo abriu o seu entendimento para isso. Então, meus amados, nós precisamos entender que os filhos de Deus foram justificados, aqueles, como eu falei agora há pouco, né? Aqueles que nasceram lá debaixo do pecado antes da cruz, foram justificados gratuitamente, sem mérito algum. E nós já nascemos justos também, sem mérito algum. Veja, nenhum eleita de Deus, nenhum filho, filha, ninguém mais é feito justo hoje, ou será feito no futuro, por meio de obras religiosas, obras da lei ou mandamentos modernos que os homens inventaram. Veja, obra da lei de Moisés ou mandamentos modernos religiosos não trazem justificação. A justiça foi estabelecida gratuitamente e dada pela fé de Jesus, não a sua, não a minha, a dele. Então foi 100% por ele. O mérito não é nosso, é todo dele. Então se você, eu, nós já nascemos justos, ou seja, inculpáveis, inocentes, sem condenação, é porque ele nos deu a justiça gratuitamente, sem obras. Romanos 3, do 24 ao 31. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuitamente. Irmão Cristiano não tem que tomar santa ceia, jejuar, ser fiel dizimista, cumprir o mandamento, fazer campanha, subir o monte, andar de joelho no pó, sacrifica para cá, sacrifica para lá. Sendo justificados gratuitamente. Então os irmãos da igreja primitiva foram justificados. Eles passaram da condição de culpados, de pecadores, para não culpados, para inocentes. E nós já nascemos justos. Sendo justificado gratuitamente por sua graça. Não é por religião. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 25. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Veja, não é a sua fé, nem a minha. Foi a fé do Senhor. Repito, a palavra fé no grego, ela tem um sentido também de fidelidade. Então, fé aqui foi, no caso, a obediência de Jesus ao seu chamado messiânico. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo. Então, a fidelidade, a obediência, a fé dele é que trouxe a justiça. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados cometidos anteriormente. 26. Mas, no presente, demonstrou a sua justiça, ou seja, já no tempo da graça, né? Porque no presente aqui é no tempo de Paulo lá da igreja primitiva. Eles já estavam depois da cruz. Estavam na transição? Era uma transição, sim, mas já estavam depois da cruz. O caminho da graça já havia sido aberto. Jesus já havia morrido e ressuscitado.
Então, no presente, o Senhor demonstrou sua justiça. Ou seja, através de Cristo. Agora, na graça, ele demonstra sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. É aquele conceito que eu venho ensinando aqui já há bons anos, né? Não existe o conceito de fé em. Você não encontra isso no texto da língua original, que no caso é o grego. No grego, não tem fé em Jesus. Isso foi algo acrescentado pela tradição religiosa. Por que eles acrescentaram? Porque na visão deles, é a sua fé que você decidiu ter por livre-arbítrio. E aí você aceitou Jesus, entre aspas, é aquele conceito que eu sempre falo para vocês que não faz sentido, não existe aceitar Jesus, mas a maioria prega que existe. Na Bíblia não tem isso, mas eles dizem que tem. E assim, foi a sua fé que você decidiu ter em Jesus que trouxe a justiça. Negativo! O que aparece no texto, na língua original, é a fé de Jesus. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses, daquele que tem a fé de Jesus. Esta seria uma melhor tradução. Mas é claro que a religião não traduziria dessa forma. Então, se você estudar, você vai verificar isso. Não precisa acreditar em mim. Estude que você vai ver. É a fé de Jesus. Então, qual seria uma melhor tradução? Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé de Jesus. Essa seria uma melhor tradução. 27. Onde está então o motivo de vanglória? Tá vendo, gente? Não tem motivo nenhum de vanglória do homem. O homem não tem que se vangloriar nem da fé. Ah, eu tive fé, eu decidi aceitar Jesus. Não, isso é altivez humana. Então Paulo pergunta, onde está então o motivo da vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Foi pela fé do Senhor, gente, não foi pelas obras da lei. 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Justificado pela fé. E veja, fé esta que é a fé do Senhor Jesus. Foi a fé dele, a fidelidade dele, a obediência dele que trouxe a justificação. Por isso Paulo está dizendo, o homem não depende de obedecer à lei para ter a justiça ou para ser justo. Foi a obediência de Jesus, a fé dele é que trouxe a justiça. 29. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Paulo está falando isso por quê? O Paulo está deixando claro aqui que não era pela lei nem para os judeus. Porque havia aquele pensamento, né? Ah, não, é pela lei, porque a lei foi dada para os judeus é que são o povo de Deus. E Paulo está dizendo, não, nós não precisamos da lei. Os gentios também não são povo de Deus? Eles são de Deus também. Então não é pela lei, os gentios não tinham lei, gente. Esse é o ponto aqui, tá? Então Paulo está dizendo, os gentios nunca tiveram lei. Então não é pela lei, foi pela fé do Senhor Jesus. Deus não é Deus dos gentios também? É isso que Paulo está argumentando aqui, 30. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos, ou seja, os judeus, e os incircuncisos, ou seja, os gentios, os não-judeus. 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Irmão cristiano, o que significa que confirmar a lei? Significa, gente, que a lei apontava para Cristo. Entende? A palavra não diz que a lei era uma sombra. Uma sombra é um apontamento. Então a lei apontava para Cristo. Por isso que quando Cristo se manifestou, ele se tornou o fim da lei. Porque a lei, como Paulo disse, ela conduziu o povo até Cristo. Então a lei apontava para Cristo e os profetas profetizaram a respeito de Cristo. Então quando Paulo fala que confirmou a lei,
confirmou o apontamento da lei, ou seja, no final das contas, a lei apontava para a justiça pela fé. Então havia obras da lei? Havia, mas eram sombras. A lei apontava para Cristo. Por meio de Cristo, a justiça foi feita pela fé. Por isso que a lei foi confirmada, ou seja, tudo que a lei apontava e tudo que os profetas profetizaram se cumpriu em Cristo. Este é o sentido de confirmar a lei, tá? Vejam só, Romanos 3:21. Para ficar claro, né? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Veja, não é do homem, não é do sacrifício, não é de cumprir religiosidade. É uma justiça que vem de Deus, 100% por Deus, independente da lei, da qual testemunharam a lei e os profetas. Perceberam? A lei e os profetas testemunharam sobre Jesus. A lei apontava para Jesus e os profetas profetizaram a respeito de Jesus. Gálatas 3:8. Prevendo a Escritura. A Escritura aqui é uma referência ao Antigo Pacto, gente. Tá? Escritura aqui são os textos do Antigo Pacto, tanto da lei quanto dos profetas. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Até porque Abraão não era judeu. Isso aqui é interessante, né? Mas, irmão Cristiano, Abraão foi pai dos judeus segundo a carne. Ele foi pai dos judeus, mas ele não era judeu. Perceberam? Os judeus nasceram a partir dele. Ou seja, Abraão não estava debaixo da lei. Perceberam? Então ele recebeu as boas novas, o evangelho. Por meio de você, Abraão, todas as nações serão abençoadas. Esse é um resumo do evangelho, né? Então a Escritura, a lei, os profetas apontavam para Cristo, por isso que a lei foi confirmada pela graça. Entende? A lei foi confirmada. Tudo que a lei apontava se confirmou em Cristo pela graça. Aí você pergunta, mas irmão Cristiano, então se é pela fé, por que eu nasci justo? Eu não tinha que manifestar a minha fé para ser justo? Aí é que está o que eu falei agora há pouco. Não é a sua fé. Nós já nascemos justos, mesmo que ainda não acreditávamos em Jesus, né? Porque nós não nascemos acreditando em Jesus. Mesmo não acreditando, você já nasceu justo porque foi a fé dele. Vou repetir. Fé significa fidelidade. Então foi a fidelidade, foi a obediência de Jesus. Então quando você nasceu, nós já nascemos submetidos à obediência dele, ao que ele fez na cruz e ao ressuscitar e ao trazer o seu reino. Já nascemos submetidos a isso. Mas, irmão Cristiano, eu não tenho fé em mim, eu não creio. Sim, mas você crê, você tem fé como uma consequência da fé dele. O dom da fé é dele, não é seu. Se você tem, é porque ele te deu. Tá claro isso? Então, repito, nós já nascemos justos. E aí, consequentemente, nós recebemos o dom da fé e nós cremos. Tá claro, né? Muito bem. Então, abençoados, é interessante que existem as denominações, né? E algumas delas até falam de justificação gratuita. Mas quando você vai no âmago do que eles pregam, vocês veem que não tem justificação gratuita alguma. Porque se você chega para um líder e fala assim, olha, pastor, ou bispo, ou padre, ou não importa o rótulo, se você chega para um líder desse e fala assim, olha, somos justificados pela graça, ou somos justos pela graça, ele vai dizer, sim, é pela graça, pela fé e tudo mais. Mas vem cá, o pastor, ou padre, ou seja lá quem for, e se eu deixar de tomar Santa Ceia? Ih, abençoado. Aliás, nem abençoado, né? Eles não tratam ninguém de abençoado, né? Eles dizem assim, ih, meu irmão, aí você vai perder a salvação. Ué, mas eu não sou justo pela graça, pela fé? Não, é pela fé, pela graça, mas veja bem. Aí entra o veja bem, né? Veja bem, sabe? Olha, aí fica aquela dancinha, né? Eles ficam pulando que nem pipoca, tentando entender e explicar isso. Ô pastor, você acabou de falar, abençoado, que era pela fé. Você não falou para mim que a justiça, pela fé, pela graça, justificados gratuitamente? Agora você diz que eu sou obrigado a tomar Santa Ceia se não perco a salvação?
E se eu deixar de jejuar? Ah, se você deixar de jejuar, você não vai ter o poder de Deus. Se você não jejuar, você não vai ser santo. E quem não é santo não entra no paraíso, no reino de Deus. Perceberam? Então não é justiça pela graça. Então o sistema religioso, ele finge pregar a justiça pela graça. Finge. Mas lá na visão deles não tem justificação gratuita. Não tem. Eles não assumem a justificação gratuita. Eles não assumem porque não entenderam. E aí eles ficam tentando estabelecer a própria justiça. É aquele caso dos israelitas. Vamos ler aqui no contexto? Romanos capítulo 10, versículos do 1 ao 10, tá? No início nós lemos o versículo 3. Agora vamos ler todo esse trecho. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Aqui o apóstolo Paulo está falando da salvação da mente deles, do entendimento deles, né? Paulo está dizendo, eu quero que eles entendam o evangelho. 2. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus. Por que eles tinham zelo, gente? Porque eles eram religiosos. Então eu posso testemunhar, eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. É um zelo, portanto, sem entendimento. 3. Porquanto, olha só, ignorando a justiça de Deus. É o que eu falei das igrejas hoje. Os irmãos que estão ali também ignoram. Por isso que eles vivem pagando preço no sistema mundano aí, nas obras religiosas. Porque eles ignoram a justiça que já foi dada, 100% pela graça. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Os israelitas naquele contexto ali temporal e os irmãos na igreja hoje não se submetem à justiça de Deus, porque eles não a entendem. Então eles ficam tentando estabelecer a justiça deles. Amado, quando um irmão fica tentando pagar o preço, como se diz entre aspas, fazer obras religiosas, frequentar o templo, sacrificar, tudo isso é uma tentativa de ser justo diante de Deus. A pessoa não entende a justiça, ela ignora, então ela não se submete à justiça que Deus já deu. Como ela não se submete, então ela fica tentando estabelecer a justiça dela. Isso é um absurdo. 4 e 5. Porque o fim da lei é Cristo. Olha o que Paulo está falando. Vocês não têm que viver cumprindo obras da lei. O fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Opa, irmão Cristiano, aí, ó. De todo o que crê. Então o cara tem que crer. Eu já expliquei muitas vezes isso, vou falar de novo para quem não ouviu. O crer nosso é uma consequência. Você é justo porque você é filho, não porque você decidiu crer. E isso é colocar os carros na frente dos bois. É trocar a posição das coisas. Justificação de todo o que crê, porque o crer é um chamado para os filhos. Só que o crer é uma consequência, não a causa. É bom se ficar claro. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Então, ou você vive pela graça, na essência da graça, submetido à justiça de Deus, ou seja, descansando na graça, etc., ou você vive pelas obras da lei. Perceberam, né? 6. Aí aqui o Paulo começa a citar algo que Moisés citou. É interessante isso. O Paulo faz uma citação do que Moisés citou em relação à lei, e Paulo adapta isso para a visão da graça. Tá? O Moisés falou isso para os israelitas em Deuteronômio 30, do 11 ao 14. Aí Paulo vai e faz aqui uma paráfrase, né? O Paulo ele utiliza então essa passagem e adapta, como eu falei, para a visão da graça. Olha só. Mas a justiça que vem da fé diz... Aqui Paulo já está adaptando então, né? Não diga em seu coração, ou seja, não pense, quem subirá ao céu? Isto é, para fazer Cristo descer. 7. Ou quem descerá ao abismo? Aqui está a adaptação, né? Quem descerá ao abismo? Porque Moisés fez uma citação de alto mar. Moisés disse assim, gente, a lei não está distante de vocês.
Não pensem que é difícil cumprir, como se elas estivessem distantes, como se vocês precisassem subir aos céus, ou então ir para o alto mar. É isso que Moisés falou. O que Moisés estava querendo dizer? Olha, a palavra da lei não está longe. Então você não tem que ir para o céu, ou você não tem que ir para o alto mar. Ela está perto. Aí Paulo usa esse trecho e adapta para a visão da graça. Tá? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer subir Cristo dentre os mortos? 8. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Isso aqui foi Moisés que disse para os israelitas. E Paulo está trazendo para a visão da graça. A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Interessante isso, né? O Paulo fez uso ali daquele texto de Moisés. Moisés disse, olha, vocês não têm que achar que é tão difícil cumprir, que está tão longe, que você tem que ir para o céu, ou que você tem que ir para o alto mar. Aí Paulo fala aqui, olha, não pense que você tem que ir lá no céu trazer Jesus. Não é esse o ponto. Ou que você tem que descer o abismo, aí Paulo cita o abismo, né? Para trazer Jesus dos mortos. Não, a palavra da fé já está na sua boca. Interessante essa passagem, né? Muito interessante. Eu acho lindo como Paulo utilizava os textos do Antigo Pacto, adaptando para a graça. Eu acho maravilhoso isso aí. 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Gente, Paulo está falando de salvação no entendimento. Lembre-se do início. Os israelitas são zelosos por Deus, mas eles não têm entendimento. Então, quando a pessoa confessa Jesus, no caso, os israelitas, né? Se eles confessassem Jesus, se eles deixassem a lei e se voltassem para o Senhor, eles seriam salvos. Entende? Quem era eleito já estava salvo quanto à vida eterna. A provisão da salvação já estava dada. Mas Paulo está falando de salvação do conhecimento. Ou seja, quem confessasse Jesus iria se submeter à justiça de Deus. Esse é o ponto de Paulo aqui. Nós temos que ver o contexto para entender, gente. O Paulo está falando da não submissão dos israelitas, porque eles eram ignorantes quanto ao Evangelho. Eles não haviam confessado Jesus, não conheciam a graça, entende? Então eles eram zelosos pela religião deles, mas não tinham conhecimento. Aí Paulo fala, quando você confessa Jesus, você crê, aí você é salvo. Ou seja, você passa a se submeter à justiça de Deus. 10. Pois com o coração se crê para a justiça. Porque, amado, se você entende a justiça e você confessa Jesus, e você crê, se você confessa a graça, em outras palavras, né? Se você crê na graça e crê no seu coração, você se submete automaticamente à justiça. Diferentemente do religioso, que não está submetido à justiça. Então nós, quando confessamos o Senhor Jesus ressuscitado e cremos na graça, automaticamente nós nos submetemos à justiça de Deus. Entende? Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. É isso que faltava para os israelitas e é isso que falta para o sistema, para as pessoas no sistema hoje. Confessar Jesus ressuscitado, Jesus Deus, né? Que agora ele é Deus sobre todos. Confessar Jesus Deus, confessar a graça dele, viver a graça dele. É isso que falta para esse povo. Entende? Porque quando conhecemos a graça, gente, o Evangelho revela a justiça de Deus. Essa é a grande questão. Quando a graça é revelada, automaticamente a justiça de Deus também é revelada. E aí você se submete a ela. Perceberam? É o que faltava para os israelitas naquela época, religiosos, e é o que falta hoje para os irmãos que estão nas chamadas igrejas. Se submeterem à justiça de Deus. Isso só vai acontecer quando eles conhecerem o verdadeiro e único evangelho, que é a palavra da graça. Romanos 1,17. Porque no evangelho, e eu pergunto, Paulo pregava que evangelho? O evangelho da graça. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, a fé
do Senhor Jesus. Nós vivemos por ela, e Ele, por sua misericórdia, nos deu também o dom da fé. Consequentemente, nós cremos e vivemos por isso. Vivemos por isso. Por isso não estamos submetidos às obras da lei. Não! Porque já nos submetemos à justiça de Deus. Então, abençoados, o Senhor justificou seu povo gratuitamente pelo seu sangue, pela sua morte. Romanos 4, 25, depois 5, 9. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, deles lá antes da cruz, e ressuscitado para a nossa justificação. 5, 9. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, por seu sangue, muito mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Opa, irmão Cristiano, seremos? Amado, seremos no futuro. Por quê? Porque eles estavam antes. Para eles era futuro. O juízo aconteceria ainda. Para nós não. Já fomos, já nascemos salvos da ira, pela justiça que o Senhor estabeleceu. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não temos que viver submetidos à justiça, entre aspas, dos homens. Se você está assistindo ao Evangelho da Graça e ainda está submetido a essa justiça dos homens, ou que os homens tentam estabelecer, fuja disso, meu irmão, minha irmã. Fuja disso. Porque, veja bem, amados, a justiça do homem, aquela mesma que os israelitas ficavam tentando estabelecer, ela é passageira. Você faz uma obra hoje, toma uma Santa Ceia, por exemplo, passa um óleo na cabeça, confessa para o padre, sei lá. E aí você se sente justo ali. Daqui a pouco você vai pecar de novo, aí pronto, perdeu a salvação. E eu confessei para o padre, mas agora eu estou em pecado de novo. Ou seja, é uma justiça que nunca é estabelecida de verdade. Entende? Hebreus 9:12. Olha só a justiça da graça como é. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Ponto, acabou. E obteve eterna redenção. Acabou, é de uma vez por todas. A justiça que o Senhor estabeleceu foi de uma vez por todas, para sempre, eterna redenção. A justiça do homem, que o homem tenta estabelecer por meio da religião, é uma justiça que, na verdade, nos afasta de Cristo. Gálatas 5:4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, pela religião, pelo paga-preço, pela frequentação de templos, etc., etc., separaram-se de Cristo, caíram da graça. Os nossos irmãos aí que ficam tentando se justificar por obras da lei ou por invencionices modernas, né? Mandamentos modernos que os homens inventam, estão separados de Cristo aqui, na mente. Não entendem, não têm salvação no entendimento, não entendem a justiça de Deus. Por isso, não se submetem a ela. Eu louvo ao Criador que abriu o nosso entendimento e nos permitiu vivermos submissos à sua justiça. Jamais nós que estamos em graça vamos menosprezar a justiça do Senhor. Jamais vamos negligenciá-la. Vamos tirar o seu valor. Nós fazíamos isto quando estávamos no sistema, né? Ficávamos tentando ser justos e justificados por meio de obras religiosas. Isso é um desmerecimento à justiça de Deus. Isso é pisar no que Deus fez. Nós fazíamos isto, mas fazíamos porque éramos ignorantes. Quando a ignorância caiu por terra, graças a Deus, os nossos olhos foram iluminados, nós passamos a nos submeter à justiça de Deus. Abandonamos religião, obras da lei, sacrifícios, etc., para vivermos totalmente pela fé do Senhor em nós. É isso que Deus quer dos seus filhos, dos seus eleitos. Que eles, nós filhos, né, vivamos a sua justiça. Vivamos aquilo que ele fez. Que nós o glorifiquemos, porque a glória é toda dele, gente. Essa justiça que ele estabeleceu em Cristo, ela sim trouxe paz com Deus para sempre. Você já nasceu justo, sem culpa, sem pecado e totalmente em paz com o Criador,
por aquilo que ele mesmo fez por você. Eu quero encerrar com Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, a fé de Jesus, temos paz com Deus. Que lindo, né? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, olha só. Quantos e quantos anos nós vivemos, nós que viemos da religião, né? E a maioria que está em graça hoje veio. Quantos anos nós vivemos com má consciência, sem ter paz com Deus, né? Nós achávamos que Deus estava sempre pronto a pesar a mão, a tirar a salvação. Deus estava sempre aborrecido, Deus estava raivoso. E cuidado que você vai perder, cuidado que Deus vai tirar a sua coroa, isso e aquilo. Quantas vezes nós ouvimos isso, né? E a palavra sempre revelando, não, vocês são justos pela fé de Jesus, e vocês têm, portanto, paz com Deus. Não tem que ter medo de Deus. Veja, temer é uma coisa, né? É respeitar. Ter medo, como se Deus estivesse enfurecido com você, pronto para te matar, isso e aquilo, tirar sua vida eterna. Não. Você, eu, nós, pela justiça que o Senhor estabeleceu, por sua fé, temos paz com Deus para sempre. Louvado seja o nosso Senhor por isso.